Ok, então vamos. Ok, então isso é a aula de hoje, ok? E eu vou terminar então esse capítulo de reações químicas e na próxima semana a gente vê o equilíbrio de fase, o equilíbrio químico, ok? Então, só para lembrar sobre essa parte de, como exemplo de reação química, ok? Como a gente pega a reação de combustão, né? Onde você vai ter um combustível que vai estar em contato com o ar, desculpa, o oxigênio, né? E normalmente, o que a maioria dos casos, o que é oxigênio do ar, e a gente vai então estudar essa reação e então a composição aqui, o fato de que a gente coloca aqui como se o ar fosse constituído de oxigênio e nitrogênio, porque todos os gases menores, ok, a gente coloca junto com o nitrogênio e considera assim que não são reagentes, ok? Então, isso é uma aproximação, ok? Então, a gente tem 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio, e isso aqui é importante porque nas reações de combustão, tudo que a gente vai colocar é para cada mol de oxigênio que vem do ar, então a gente também vai ter 3,76 mol de nitrogênio devido a essa composição do ar, ok? Então a gente viu as definições, ok, de razão ar combustível, então a massa de ar sobre a massa de combustível, na base mássica, ok, e na base molar, ok? Então, na base molar, a gente coloca aquele tracinho e a relação entre a razão ar combustível na base mássica e na base molar é essa, você multiplica da base molar pela razão das massas molares, ok? Aí, outra grandeza importante aqui é a quantidade de ar teórico, ok? Que é a quantidade mínima de ar que vai fornecer o oxigênio suficiente para a combustão completa do combustível. Então, se você colocar aqui combustível mais a quantidade de ar teórico, então esses dois estão nas proporções estequiométricas, ok? Tais que você vai ter produção de CO2, água, ok? Bom, normalmente a gente não considera essa parte de enxofre, ok? Não vai ter nenhum oxigênio livre, ok? Então, não vai. Então, a gente mostra aqui, por exemplo, a equação de combustão completa do metano com ar. Então, a gente escreve o combustível, o ar, ok? Que vai levar à produção de CO2, água, e o que sobrar, ok? Esse daqui não reage, então vai ficar no final na reação. E aí a gente faz, de uma certa maneira, é uma conservação da massa, ok? Ou seja, aquela relação de continuidade, elemento por elemento. Então, carbono tem um átomo de carbono, então vai ser igual a B. Hidrogênio tem 4, ok? Então vai ser igual a 2C. Oxigênio tem 2A, ok? Então 2A vai ser igual a 2B mais C, ok? E o nitrogênio vai sobrar tudo. Aqui a gente já pode colocar aqui que é 3,76 vezes A de nitrogênio, ok? E essa aqui é para a combustão completa. Então, a gente escreve aqui a equação de combustão do metano, ok? O ar teórico aqui, então você precisa de 2 mol de oxigênio, ok? Dito isso, isso não quer dizer que sejam 2 mol de ar, ok? Porque você tem 2 mol de oxigênio mais 2 vezes 3,76 mol de nitrogênio. Então, na verdade, você vai precisar de 9,52 mol de ar, ok? Para ter essa quantidade de 2 mol de oxigênio por mol de metano, ok? Que vai levar à combustão completa. Então, para cada reação de combustão, a gente escreve essa equação, ok? E determina os coeficientes, ok?
Então, obviamente, tem exercícios, passei uma lista, temos exercícios onde tem excesso de ar, ok? Então, você deixa, quando tem excesso de ar, você vai deixar esse termo 2, porque ele sempre tem que calcular, né? Qual é o ar teórico, e aí você vai colocar aqui outro coeficiente, e você vai ter aqui, por exemplo, O2, né? Moléculas de oxigênio que vão ficar também nos produtos, porque se for em excesso, ok, então não foi suficiente para, quer dizer, teve oxigênio demais para a combustão, para queimar o metano, ok? E se a quantidade de ar for insuficiente, ou seja, abaixo de 2, você multiplica aqui por um coeficiente menor que 1, então você vai ter combustão incompleta, ok? Você não vai conseguir, particularmente aqui, ok? Você não vai ter o número de mol de oxigênio para queimar todo o metano, ok? Então, a gente vai fazer exercícios. Na lista tem exercícios sobre isso, ok? Então, essa aqui é a reação, ok, de combustão. E, então, o que a gente fez, então, é no ritual, então, sempre tem que definir o sistema. Aí, depois, é a equação de continuidade, que a gente acabou de fazer de uma certa maneira aqui, tá certo? Então, a gente fez o balanço de massa, ok? De mol, ok? No caso aqui. E, então, agora a gente vai passar meio sem... Ok? Então, obviamente que a equação, a etapa seguinte, ok? Então, você tem sistema. Depois a gente faz a continuidade, ok? Ou seja, continuidade, que massa, ok? E aí depois a gente faz a equação de energia, ok? E depois, quarto, se for o caso, a equação de entropia, ok? Primeira lei, segunda lei. E aí, no caso da equação de energia, a gente tem, deixa eu abrir talvez aqui uma nova página. Aqui, ok? Então, eu vou escrever isso aqui. Definir o sistema. Então, pode ser uma massa de controle, um volume de controle. A equação de continuidade. No caso das reações, para determinar os coeficientes estequiométricos, equação de continuidade, que é a massa. Ok? Depois a gente tem a primeira lei. Equação de energia. Depois a gente tem a segunda, que é a equação de entropia. Ok? Então, nesse caso aqui da primeira lei, ok? O que a gente tem é que no regime, ok? A gente vai muitas vezes fazer, ok? Quando tem uma reação de combustão, você tem um reator, ok? E você vai ter, então, entrada dos combustível mais então, combustível, ok? E aqui você vai ter o ar, por exemplo, e aí você vai ter aqui os produtos, ok? Então, você vai ter uma taxa, ok? De entrada, você vai definir seu sistema, ok? Isso não é muito geral, ok? Então, é um volume de controle, porque você tem entradas, duas entradas aqui, por exemplo, uma saída, ok? E então, aí você vai ter seu volume de controle, que vai ser seu sistema, ok? Aí depois você escreve a equação de continuidade, ou seja, aqueles coeficientes da equação de combustão, e depois você vai escrever, então, em geral, a gente considera que é regime permanente, ok? E a gente vai escrever a equação de taxa, ok? De energia, então a gente tem que dE sobre dt, ok? dE sobre dt, então, normalmente é du sobre dt se não tiver envolvimento de nenhuma energia mecânica, qualquer, ok? É igual a zero, ok?
Então, você vai ter que troca de calor, que sempre lembrar isso aqui, troca de calor aqui do volume de controle como um todo, menos o trabalho, ok? Ok, pelo ou sobre o volume de controle, ok? Que em geral, ok, a gente vai considerar isso igual a zero, ok? Então, já vou colocar zero, ok? Esse daqui vai ter um papel importante em geral, ok? Troca de calor. E aí você vai ter aqui os termos, ok? Você vai ter a soma dos termos. Por exemplo, se eu fizer, eu vou fazer em molar, ok? N ponto combustível, ok? H combustível, ok? A soma, ok? Menos, não, mais. Soma N ponto ar, ok? Na verdade, não é ar, né? Vai ser O2, H, O2, soma de N ponto N2, H, N2, ok? Depois você vai tirar, então, soma sobre os produtos, ok? Dos diferentes produtos, então, NP, HP, ok? Então, é essa aqui a equação de energia, ok? No regime permanente. O que a gente vai fazer, em geral, é escrever tudo em relação à quantidade de combustível, ok? Então, expressão em termos, ok? Eu vou escrever por, ok? Expressão, então, por unidade de, então pode ser massa, ok? Ok? Se aqui a gente estiver usando, ok? Na base mássica, mas em geral é mol, porque é expressão por unidade de combustível, ok? Então, você vai ter aqui que ponto volume de controle sobre N ponto do combustível, ok? Mais, então aqui você vai ter, por que eu coloquei aqui soma? Aqui não é tem soma, ok? Você tem o combustível, que em geral é um só, ok? Então, você tem o combustível, então você vai ter né? Você vai dividir essa aqui, então você vai ter H combustível, ok? Mais a soma dos reagentes, ok? Que vai ser normalmente, aqui é combustão, então é O2 e N2, mas a gente pode usar isso aqui também para outras reações químicas, ok? Então, você vai ter, então, já que eu especifiquei aqui, não tem soma, né? Vai ter aqui N.O2 sobre N.combustível, ok? H2 mais N.N2 sobre N.combustível, HN2. Então, é bem lógico, ok? Uma vez que a gente colocou a notação, então, é igual. E aí tem uma soma, porque tem vários produtos e a gente vai depender realmente do combustível. Bom, em geral é CO2, ok? Então, NP, HP. Então, esse aqui vai ser CO2, água, blá, 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 ok? N2. Ok? Então, por exemplo, se a gente pegar por exemplo, para o metano, né? A gente vê que o número de mol, ok? A gente fica aqui no caso de ar teórico, ok? Então, a gente tem a quantidade de ar exatamente necessária, ok? Isso aqui é idealizado, obviamente. Porque mesmo se você colocar isso na prática, você colocar a quantidade exata, você ainda assim vai ter compostos talvez indesejáveis, ok? Porque você não controla exatamente
o processo em si, ou seja, você vai ter regiões no reator que podem eventualmente não ser exatamente, então, pode não ser homogêneo, ok? Então você vai ter lugares, ok, um pouquinho de convecção e etc. Então é um pouquinho mais complexo, mas então nesse caso idealizado a gente tem 2 mols de oxigênio, tá certo? Então se tem, onde é que eu estava? Se tem 2 mols de oxigênio, estou aqui nesse, né? Ok, é aqui, descrição por mol de combustível. Ah, sim, eu fiz isso, na verdade. Enthalpia de formação, estava aqui. Então, eu vou repetir depois, não tem problema. Então, você vai ter aqui, no caso do se combustível igual a metano, ok? Não é por definição. Se combustível é metano, então a gente tem que esse aqui é 2, né? Você tem 2 mol de oxigênio para cada mol de combustível, ok? Então, a razão do número de mol vai ser a razão das taxas também, que a gente está no regime permanente, ok? Então, esse constante vai dar 2, e esse aqui é 2 vezes 3, 72, 76, desculpa, ok? De etc, etc. CO2, a gente tem que N ponto, só para continuar, mas N ponto CO2 por mol de combustível. Isso já são os coeficientes, né? De combustível. Vai ser igual, no caso do metano ainda. Aqui, CO2 é 1, água é 2. Etc. Ok? Só um minutinho. Ok, então, esse aqui, de uma certa maneira, ok, tá tudo, então tem que fazer as coisas bem. Ok, então vou colocar aqui se o combustível é, então, aí nesse caso você tem isso, etc, ok? Vai depender, obviamente, do tipo de combustível, ok? Então, a gente vai fazer isso aqui, fazer a expressão, então, normalmente o que a gente vai ter, por exemplo, se a pergunta for calcular a taxa de transferência de calor, ok? Por mol, quilomol de combustível, então vai ser essa aqui, aí você calcula. Só que a pergunta é, como é que você calcula essa entalpia? O problema é quando você tem, ok? A gente está passando aqui para misturas, então realmente são os conceitos que tem que entender, ou seja, diferentemente do que a gente fez, obviamente que a gente vai usar isso aqui, né? Todos as leis que a gente viu, as propriedades para substância pura, aqui a gente está misturando. Então, enquanto era substância pura, então a gente, particularmente, não somente substância pura, mas mesmo misturas, mas sem variação de composição, ok? Então, você tem uma mistura que você vai, então, com uma composição constante que você vai fazer passar por processos, ok, ok, variando a pressão, etc, etc. Então, para cada componente a gente considera separadamente cada componente porque a composição não muda. Mas aqui, quando a gente tem uma reação, obviamente que a composição muda. A gente entra com reagentes e sai com produtos, ok, que não tem, não são os mesmos. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ter uma referência, ok, absoluta, ok, para calcular essa entalpia, que a gente está falando de entalpia, depois a gente vai falar de entropia, ok? Mas vai ser a mesma coisa também, né? Para energia interna, etc. A gente vai precisar, então, usar valores que sejam tabeláveis, ok? Que a gente possa confiar, ok? Para cada elemento, porque vai mudar, ok? Então, o que é feito é usar esse conceito de entalpia de formação, ok? Então, a entalpia de formação, ela é a entalpia, deixa eu parar aqui,
Então, como é dito aqui, então, você tem aqui, no caso geral, quando tem composição constante, ok? Então, você usa essas tabelas de energia interna, entalpia em relação e entropia, que são dadas em relação a um estado arbitrário, mas como na diferença, ok? Uh, esse estado arbitrário, ele é cancelado, ok? Então, o final menos o inicial, os dois têm o mesmo estado arbitrário, então você faz um menos o outro, como são iguais, então sai e você só fica com o delta U e delta H, ok? Independentemente da sua escolha de estado de referência. Só que aqui a gente não pode mais fazer isso aqui, então a gente tem que escolher uma referência, ok? Comum, vamos dizer. Então, para sistemas reagentes, a gente precisa determinar essas propriedades sem ambiguidade. Então, a gente tem que a entalpia de elementos estáveis, ok? Por exemplo, o 2 é estável ou não é estável, etc. Então, é definida como zero no estado de referência padrão, ok? Então, isso é importante. Esse estado de referência padrão, ok? É que a temperatura é 25 graus Celsius e a pressão é uma atmosfera, ok? Então, você vai dizer que para esses elementos estáveis, nessa temperatura e pressão do estado de referência padrão, ok, é zero. E o resto vai determinar, ok, a partir de... isso é um tipo de convenção, mas aí, se todo mundo usa a mesma convenção, a partir desses, aí vai poder determinar a outra, e a gente chama esse daqui, então, a entalpia de formação de um composto, ok? Vai ser a entalpia de formação, então vai ser energia liberada ou absorvida quando o composto é formado a partir dos seus elementos, ok? Então, tanto o composto quanto os elementos estando no estado de referência padrão, ok? Então, a gente viu, por exemplo, para essa reação simples, carbono mais oxigênio, então você obtém um mol de carbono, um mol de oxigênio, você obtém um mol de CO2, você entra aqui com os dois reagentes, carbono e oxigênio, na temperatura e pressão do estado de referência padrão, ok? E você vai medir aqui, ok? Você vai sair com 1 kmol para cada mol de combustível, ok? Também nesse estado, então você vai medir o calor que foi para... Obviamente que se você fizer isso aqui num reator isolado, ok? Você não vai ter troca de calor e esse CO2 ele não vai sair a essa pressão e a essa temperatura, ok? A pressão, a rigor, ok, ele sai, então ele sai a pressão atmosférica, mas aqui a temperatura, ok, sempre vai ser maior, ok? Então, é isso que você faz, você escreve a equação de energia, cada vez que vocês passam por essas revisões, então façam, ok, para ter realmente certeza, aqui, calor, trabalho, de volume de controle, aqui, entalpia de entrada, ou seja, dos reagentes, de saída, ou seja, dos produtos, ok? Inclusive, a gente vai mudar essa. Então, aqui a gente chama de reagente e aqui produtos, ok? QVC mais entalpia dos reagentes é igual a entalpia dos produtos, porque em geral a gente não tem trabalho, ok? E aí a gente escreve que essa entalpia, ok, dos reagentes, por exemplo, então aqui a gente tem carbono e oxigênio, aqui a gente tem CO2 só, porque é. E aí você vai fazer, vai calcular essa entalpia, a entalpia aqui dos reagentes que são carbono e oxigênio, ok? Então, essa entalpia, ela é nula, ok? Porque já é no estado aqui, e elas têm entalpias de formação iguais a zero, então você tem que a entalpia, ok? De formação desse composto aqui, CO2, ok? A partir dos seus componentes carbono e O2, ok? É igual ao calor trocado, ok? Então, você mede o calor e aí você encontra a entalpia de formação, ok? Dos compostos. Então, é isso que é feito. Então, tem gente cujo trabalho é fazer isso, é fazer essas medidas, ok? E
preencher tabelas que vão ser muito úteis, ok? Para que cada um não tenha que refazer todo esse trabalho, ok? E redescobrir a pólvora. Então, tem tabelas, ok? Dessas grandezas. E, então, por exemplo, na tabela, acho que é a 10, né? Essa que a gente usa, do Borgnac, então, você vai ver que a entalpia de formação, ok? Então, esse zero aqui é para estado de referência padrão, ok? Particularmente a pressão atmosférica. Então, vai ser esse daqui, tá certo? Vai ser, tem esse valor, ok? Então, é negativo. Então, é negativo porque é uma reação exotérmica, ok? Então, o calor é igual ao calor, não é transferido. Esse calor, como ele é fornecido pelo sistema, então ele vai ser negativo, ok? Então, você tem calor transferido, desculpa aqui, calor transferido negativo, então a entalpia de formação é negativa. Tipicamente, os compostos estáveis, ok? Depois, eles têm uma entalpia de formação negativa e os instáveis, ok? Vai ser positiva. Você tem que fornecer calor, ok? Ao sistema para a reação acontecer, ok? Então, vocês têm uma lista sobre isso. Aqui, para resumir, a entalpia. Então, essa aqui é importante porque aqui você tem uma temperatura que pode não ser, ok, TP, diferente da temperatura de referência e da pressão de referência, ok? Então, isso não é uma fórmula, você tem que entender. Então, você tem uma temperatura T, uma pressão P, ok? Qualquer que seja, para o CO2, por exemplo. Então, o que vai ser essa entalpia? Então, vai ser esse tracinho aqui é por mol, né? Então, você tem aqui a entalpia de formação, ou seja, você já considera, essa aqui é tabelado, é fixo, ok? Entalpia de formação do seu composto CO2, só que você não está na pressão e temperatura. Então, você vai fazer, aqui, na verdade, tudo que a gente fez foi, é isso o termo, né? HTP-CO2 é igual a HCTP-CO2, e a gente adiciona e subtrai esse termo, ok? E esse aqui a gente vai chamar de ΔH, ok? ΔH, então vai ser uma mudança de estado da temperatura de referência, pressão de referência, a STP, ok? A composição constante, ok? É porque, na verdade, você vai dizer, mas aí a temperatura, você vai ver que essas tabelas, na verdade, elas dependem da, da temperatura, ok? Você vai ter ΔH, ok, de T, mas o fato é que, particularmente, a gente usa gases ideais, ok? E vai depender da temperatura, ok? Agora, a entropia vai depender da pressão e a gente vai ter que fazer essa correção não somente da temperatura, mas também da pressão, ok? Então, esse aqui, só para lembrar, esse aqui eu já... Descrição por mol de combustível, ok? Então, eu acabei de fazer. Pronto, então, tem uma lista, ok? Usando todos esses conceitos aqui, que são bastante diretos. Então, para não se perder, é realmente entender o que está acontecendo, né? Então, o que é aqui a temperatura adiabática de chama? É justamente se você tiver um reator, ok, a gente tem aqui, você entra, é o que a gente acabou de fazer, combustível no estado de referência, ar no estado padrão de referência, e aí você faz as medidas dos produtos no estado padrão de referência padrão, ok? E aí você vai ter uma transferência de calor, ok? A partir do reator. Então, particularmente para essa reação, ou seja, como exemplo, então a gente coloca aqui essa entalpia de formação, ok? Eu não continuei aqui, mas o fato é que o que é a temperatura adiabática de chama. E se você, em vez de fazer isso aqui, você colocar, ok? Você isolar esse reator, ok?
e impedir essa troca de calor, ok? Então, particularmente, esse aqui vai ser para reações exotérmicas, né? Então, você não vai ter troca de calor, a reação vai acontecer, ela vai ser exotérmica. Então, em vez de ter os produtos a 25 graus e uma atmosfera, você vai ter T diferente de T referência, ok? Ok? TP diferente de 25 graus e P, uma atmosfera, ok? Então, esse daqui vai ser o quê? Para Q igual a zero. Q igual a zero. Então, essa aqui vai ser a temperatura adiabática de chama, ok? Adiabática porque você impede a troca de calor, então os produtos vão levar, ok? Essa energia que não pode ser transferida para o ambiente antes, ok? Então, ela vai ser transportada pelos produtos, ok? E então vai ser essa temperatura. Então, é isso o que se chama de temperatura adiabática de chama, ok? Eu acho que não tem exercício sobre isso. Posso fazer numa lista exercícios sobre isso. Então, o assunto seguinte, ok, é a entalpia de combustão, ok? Então, o que a gente chama de entalpia de combustão tem muito vocabulário, mas na verdade é só uma manipulação, okay, das grandezas que a gente já sabe manipular. E elas têm nomes que facilita a comunicação, facilita às vezes são dados assim, é bom ter eles tabelados também. Então, você tem o que a gente chama de entalpia de combustão, HRP, ok? R para reagentes, P para produtos, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Então, faz sentido. Então, o que acontece entre a introdução desses reagentes e a saída dos produtos é a combustão, ok? Então, você escreve que essa energia de combustão, ok? É igual, você vai somar sobre os produtos, ok? HP, esse aqui é HP. Ok? Então, como é que você vai escrever HP? Então, aqui é NE, um número, ok? Porque é? Sim, ok. É porque esse aqui é uma versão em... Deixa eu escrever aqui S, ok? Tá saindo, ok? Então, são os produtos. E aí você coloca para cada componente dos produtos, ok? A sua energia de formação a 25 graus Celsius, uma atmosfera, ok? E essa aqui é TP, ok? E aqui, então, para cada componente dos produtos, e aqui você faz para cada componente dos reagentes, ok? HR, o que a gente chama aqui de entrada, ok? Então, esse aqui também, 25 graus, uma atmosfera, etc. Então, já entenderam, né? Esse aqui é TP, ok? Mas aqui é T, desculpa, TP, T de saída, né? TP, P, produtos, e aqui cada reagente, que não necessariamente, eles vão sair todos à mesma temperatura, mas aqui vai ser cada reagente, né? Ou seja, TR, P, particularmente vai ser pressão parcial, né? Enfin, bom, a gente vai fazer exemplo. Ok? Então, cada um entra com a sua pressão e temperatura, ok? Então, o que foi isso? Ok, então, como a expressão, ok, em geral, a gente usa a entalpia de combustão por unidade de combustível, ok, de massa, ou de mol, então a gente já fez esse aqui, e, por exemplo, aqui a gente vai fazer a mesma... esse aqui ficou em cima, eu não sei de onde veio esse aqui, né? Eu vou corrigir esse aqui depois, mas a entalpia de formação, ela é fixa, né? É tabelada. Os produtos que a gente vai usar, ok? A gente vai pegar nas tabelas, ok? Então, é tabela A
A10, né? Eu acho. Tabelada, A10. Tabelada, A10. No nosso caso, mas obviamente que A10 não é uma tabela universal, ok? Obviamente, você não vai lá dizer que estou usando a tabela A10, a gente está usando ela, ok? Mas é uma tabela que dá a entalpia de formação para os compostos, ok? Então, essa aqui é fixo. Então, a gente sempre pode escrever a entalpia como a de formação, mas é o ΔH. Então, a gente vai ter que desculpa, aqui eu vou ter que botar uma outra página que ficou embaixo, né? Então, a gente vai ter que HR, não, HP menos HR é igual, ok? Então, você vai escrever dessa forma, você vai escrever que é. Então, HP vai ser o quê? A soma, okay, dos produtos. Bom, tá escrito aqui, na verdade. Deixa eu colocar aqui. Vai ser igual a HR. Ok, HP menos HR. Ok, depois eu vou. Mas simplesmente você está separando para cada um, ok? Aí você escreve aqui que é um H de formação, ok? De combustão, que vai ser o quê? Que vai ser isso. Então, esse aqui vai ser HP0 menos HR0, né? Porque cada termo aqui você separa em formação e depois variando, saindo desse estado de referência padrão, ok? Então, você tem o que é HP0? É a soma, ok, sobre todos os produtos, ok, das entalpias de formação desse composto vezes, ok, o número de mols, ok, que é de cada composto. Mesma coisa para os reagentes, ok? E aqui você tem delta HP. Delta HP vai ser o resto, né? Ou seja, isso é 25 graus Celsius uma atmosfera, ok? E esse aqui é o que sai desse estado de referência, ok? E aí, não é uma só temperatura, é uma só pressão, ok? Vai depender, particularmente nos reagentes, você pode ter, você faz entrar, ok? Os reagentes a várias temperaturas e a várias pressões, ok? Mas normalmente eles entram a temperatura ambiente e pressão atmosférica, ok? Então, para a energia interna, é a mesma coisa, você chama de energia interna de combustão, o P menos o R, e aí aplica o mesmo. Só que aqui você tem, como é que a gente vai fazer isso aqui? Qual é o estado de referência da energia interna? Eu não falei desse aqui, não falei de energia interna de formação. Então, na verdade, a gente escreve a energia interna em função, a partir da entalpia, né? Você sabe que a entalpia, ok, é igual a... Isso aqui vai ser... não tenho espaço aqui para escrever, vou fazer em cima. Essa aqui é U, ok? Produtos, ou seja, entrada, né? Na verdade, não é entrada, é S. Tenho que variar essa aqui, eu peguei no livro em inglês. Ok? Então, essa aqui, os produtos é o que sai, né? Que a gente chama de S. Então, essa aqui é a energia interna dos produtos que saem. Então, a gente tem que, isso aqui é U menos a pressão vezes o volume, né? Então, você escreve que é U vai ser igual a entalpia, ok? Então, esse aqui é H, S, ok? E esse aqui é menos esse termo P a essa pressão, ok? O volume específico, ok? E aqui você tem o E, ok? Então, você aqui não define, ok? Você não precisa definir um estado de referência para energia interna, porque você vai usar a definição da entalpia de formação. Aqui não tem nada, eu vou...
Ok. E aí, se você tiver... É o caso que a gente vai usar essencialmente, ok? Então, esse aqui é geral, ok? Mas se você tiver todos os componentes na forma de gás, e aí você trata como um gás ideal, então você vai escrever que URP, a energia interna de combustão, ok? Vai ser igual a entalpia de combustão, ok? Menos, então você escreve que PV é igual a NRT, né? Então, em vez de escrever aqui, então isso aqui é a entalpia da entrada, né, dos produtos, dos reagentes, menos PV, e aí você tem que PV então ok, PV sobre N, ok, que é o volume específico, o número de mol, ok? Então, é o que a gente tinha aqui, então PV é igual a RT, e aí você multiplica, ok, pelo número de mol, ok, do produtos na forma gasosa, menos os reagentes na forma gasosa. Se os dois, ok, os reagentes. Então, isso aqui é uma simplificação, ok? É a equação de estado dos gases ideais, então permite simplificar bastante o assunto, tá certo? O tratamento. Mas se não for gás ideal, então, essa aqui vocês vão usar a forma geral, ok? E aqui é para gás ideal. Todos, ok? Todos na forma de gás ideal. Ok. Se aqui, obviamente, bom, entendeu, né? Você tem os casos entre os dois, ou seja, você pode ter os reagentes como gás ideal, então você pode usar aqui o dos reagentes, você usa essa expressão dos gases ideais, e aqui não, tá certo? Ok. Ok. Perguntas? Nenhuma, professora. Tá acompanhando, né? Tô. Ok. Então, agora a gente vai ver, é importante, ok, para que a gente vai fazer depois, é a terceira lei da termodinâmica, ok? Então, essa terceira lei, ela foi realmente, acho que o início do século XX, né, que ela foi enunciada, ok? E então, é o seguinte, você lembra que a primeira lei, a gente escreveu ela primeiro como uma lei de... se não tiver, por exemplo, a gente escreveu primeiro com sistemas isolados, ok? E depois a gente precisou escrever, ok? Deduzir essa energia interna, ok? Sistemas isolados, que é igual a zero aqui. Enfim, a gente deduziu essa nova propriedade de energia interna porque viu que tinha uma certa grandeza que só dependia do estado, então do estado final e do estado inicial, que é num processo, mas só dependia, então foi chamada de energia interna, ok? A segunda lei, ok? Ela permitiu deduzir uma nova quantidade, ok? Que a gente chama de entropia, porque se notou que em ciclos, ok? Reversíveis, você tinha essa calor sobre a temperatura, né? Que era uma grandeza nula nos ciclos, ok? E então que só dependia do estado inicial, do estado final, ou seja, do estado, né? A entropia. E a terceira lei, ela não vai permitir introduzir uma nova propriedade, mas ela vai permitir deduzir, ok, uma referência, ok, para calcular a entropia. Então, nas misturas, o que a gente viu, misturas e reações químicas, ok? Então, a gente viu que foi preciso, foi necessário decidir de um estado de referência para a entalpia, ok? Então, foi, assim, uma convenção, ok, de esse estado padrão, esse estado de referência padrão, 25 graus Celsius, uma atmosfera, porque, essencialmente, são as condições, ok, temperatura ambiente, pressão atmosférica, ok, onde você vai realizar suas
as reações químicas, ok? Então, é muito conveniente. A entropia, a gente vai precisar também definir uma referência para essa entropia. Então, ela vai ser definida a partir da terceira lei, ok? Então, a terceira lei também diz respeito à entropia, mas que é uma grandeza agora que já foi introduzida na segunda lei, e vai ser o problema da entropia na temperatura zero absoluta, ou seja, zero Kelvin, ok? Então, a entropia está ligada à ordem, falta de ordem, ok? Então, a entropia de um cristal perfeito, ok, é zero, a temperatura zero absoluto, ok? Então, isso quer dizer o quê? É que quando você tem, desculpa aqui, quando você tem um cristal perfeito, ok? Então, ele está, a estrutura, ela apresenta o grau máximo de ordem na temperatura do zero absoluto. Não quer dizer que a ordem seja perfeita, ok? Então, quando você vai perto, se aproxima dessas temperaturas baixas, aí começa. Você precisa passar para um tratamento quântico, particularmente, e aí não existe energia igual a zero, né? Ponto de vista, ok? Então, a estrutura apresenta, do cristal, apresenta grau máximo, ok? De ordem, nessa temperatura do zero absoluto. Então, você tem uma energia térmica que é mínima, ok? A gente não está dizendo que ela é zero, mas a gente vai dizer que a entropia, ok? Se for um cristal perfeito, a gente vai dizer que a entropia, ela é zero, ok? Então, se uma substância não apresenta a estrutura cristalina perfeita no zero absoluto, ok? Então, você tem impurezas, você tem... então, mas se um grau de... Aí está escrito de casualidade, aleatoriedade, de desordem, na verdade, como uma solução sólida, ok? Um sólido vítreo, ok? Um sólido vítreo é um sólido que não é um cristal, então você não tem uma célula, ok? Que se repete, ok? Uma célula assim de composição que se repete perfeitamente no volume do sólido, então essa entropia, ok? Então essa substância terá um valor finito de entropia à temperatura zero absoluto. Então, a gente define assim uma entropia absoluta, ok? Então, isso vai ser a nossa... E, obviamente, como vai ser para alguns cristais, e a partir desse aqui, a gente vai ter que medir, ok? A entropia dos outros. Então, fazendo uso da termodinâmica estatística, ok? E de experiências, ok? Ou seja, técnicas experimentais, ok? Então, a gente vai usar aqui essa entropia absoluta. Então, por exemplo, se você tiver uma substância, ok? Uma certa substância, você quer calcular aqui a entropia específica, ok? A uma certa temperatura, uma certa pressão, então você vai escrever ela como a soma de dois termos. Você vai ter essa entropia absoluta, a temperatura T e P de referência, ok? Isso é tabelado, ok? E aí é T, deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou abrir aqui a tabela A, né? Todas essas propriedades aqui são a tabela A. Tudo que a gente vai usar, né? Para reações químicas, para misturas. Então, a tabela A9, só deixa eu ver aqui. Eu não estou compartilhando aqui, mas... Então, tabela A9, você tem... Pronto, em função da temperatura, ok? Então, se você puder abrir aqui no seu computador, você vai ver que tabela A9, lembrando que não é uma tabela universal, ok? Mas ela dá a entropia. Ou seja, S. Como é que vai chamar isso aqui? Deixa eu ver aqui. ST0, ok? Então, ST0, a entropia, a temperatura T, ok? Então, você tem esse índice aqui que é T, então você tem, e a pressão é uma atmosfera, ok? Então, isso quer dizer, isso aqui é P igual a uma atmosfera, ok?
e esse aqui é em Kelvin, normalmente, né? Deixa eu ver. Ok? E aí você tem essa tabela, e depois você... Então, essa aqui é só a dependência com a temperatura. Agora, você sabe que a entropia, ela depende da temperatura e da pressão. Então, para gases ideais, o que a gente sempre... Ok? Energia interna, entalpia. Então, a gente se preocupa essencialmente com a variação de temperatura, ok? É um pouco dependendo da pressão. Agora, a entropia, ela depende de T e de P, ok? Então, a gente escreve aqui essa parte que vai dar a dependência com a temperatura, ok? Dependência com a temperatura. E aqui, para passar de P, de referência, ok? Pref, P0, ok? Para a pressão, ok? Que você quer aqui, P, ok? Então, como é que é levado em conta? Você tem menos R, que é a constante universal, que é log de P sobre P0, P de referência, ok? Então, você passa dessa pressão para essa e você leva essa variação aqui com esse termo, que a gente já viu antes, né? Ou seja, para substâncias puras, para... Ok? Aqui, bom, obviamente que esse termo aqui é para um gás ideal, ok? Então, você tem esse termo R aqui, então você tem aqui PV igual a N, ok? Ok, então você tem tudo que você precisa. Então, quando você tem um componente, ok? Quando você tem uma mistura, para cada componente você vai escrever essa relação aqui, tá? Então, você vai ter os produtos de entrada, ok? Então, você vai ter, por exemplo, você entra com produtos, em geral, eles vão estar com a temperatura e pressão, ou seja, entrada, então, reagentes, em geral, T, ref e Pref, ok? Uma atmosfera, ok? Mas agora, os produtos, ok? Então, cada produto você vai usar isso daqui. Essa aqui eu escrevi em geral, ok? Então, no problema, veja bem os detalhes, mas você vai escrever essa aqui, por exemplo, para os produtos, então você vai escrever, por exemplo, se você tem C mais, o C agora, vou colocar um nome um pouquinho mais complexo, 2, então você tem o 2 mais 3,76 N2, ok? Então você vai ter um CO2, ok? Mais água, você vai ter quanto? Aqui o hidrogênio, você tem 4, então você vai ter 2, né? Porque você tem 4 hidrogênio, mais, ok? É o N2, ok? Na verdade, só isso. 2 vezes 3,76 N2, ok? Então, essa aqui é a equação de combustão do metano. Então, você vai escrever, deixa eu ver aqui. Você vai escrever que a entalpia, ok? A entropia, desculpa, S CO2, ok? Então, a temperatura e a pressão dos produtos, vamos imaginar que você esteja fazendo uma experiência no regime adiabático, ou seja, você não permite, ou seja, eles não vão sair com a temperatura e pressão de referência, então você vai escrever aqui a S CO2, temperatura, ok? Mais é menos, né? Menos R logaritmo, ok? E aí você levar em conta a variação de pressão, SP0, ok? Sobre P, que é, então essa aqui é uma atmosfera, e essa aqui é P. Então, e esse P aqui vai ser o quê? Pronto, aqui é importante. Essa aqui não vai ser a pressão de... Normalmente os produtos, eles vão sair com a... mas aí você vai ter a pressão do CO2, né? PCO2. E PCO2 é a fração molar de CO2. Ok? YCO2. P, produtos. Ok?
Então, você tem a pressão de saída dos produtos, ok? Então, a temperatura vai ser a mesma para todos os produtos, mas a pressão, você sabe que a gente está usando o modelo de Dalton, ok? Cada produto vai contribuir, ok? A pressão, então vai ser a pressão parcial, soma sobre os produtos, ok? Dos Y produtos, P é igual, né? Porque a soma, obviamente, tem que ser igual. Ok? Então, não tem dificuldade aqui. A gente, deixa eu ver aqui, eu coloquei uma página, mas não precisei. Ok. E aí, para terminar, então, vamos fazer uma aplicação dessa segunda lei em sistemas reagentes, ok? Então, isso, ok? É para lembrar o balanço da taxa de entropia para volumes de controle, ok? Então, aqui eu acho que eu fiz errado. Não, eu não falei aqui. Eu escrevi a relação para entropia. Sim. Ok. Essa aqui é para cada composto, mas aí eu não escrevi ainda para o volume de controle. Só para lembrar que no regime permanente, ok? Permanente, ou seja, em condições estacionárias, ok? Então, quando a gente não tem essa variação, então isso aqui vai ser igual a zero. Então, aqui a gente coloca esse somatório sobre J. Você pode ter vários lugares aqui com troca de calor aqui. Então, você tem o seu sistema, seu volume de controle, ok? Então, esse aqui é o volume de controle. E você pode ter vários lugares aqui que são... Então, aqui você vai ter a temperatura T1, você vai ter uma troca de calor, ok? Q1. E aqui, em outro lugar, você pode ter Q2, ok? A uma temperatura de T2, ok? Então, você tem que somar tudo isso. Em geral, é só uma troca geral com o ambiente, ok? Então, a gente só tem um termo aqui. Então, esse aqui é para... Essa soma aqui, o que é? Então, aqui você soma, então, a entropia de entrada, aqui está correto, entrada, então você soma o que entra, ok? Com cada um com a sua taxa de entrada de massa, cada unidade de massa transportando uma entropiazinha, aqui o que sai, e aqui, no caso da entropia, então é o que a gente chamou aqui de delta S gerado, né? Então, a taxa de geração de entropia no volume de controle, ok? Então, de novo, para uma reação química, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a entalpia. Então, a gente vai calcular por quilomol de combustível, ok? Então, tem um exemplo aqui, que é esse exercício, que como eu refiz aqui. Então, eu fiz o desenho aqui, você tem carbono e ar, ok? Então, uma reação de combustão com oxigênio do ar, ok? Então, você faz entrar carbono e ar, ok? Num reator, e esse reator está isolado, então você tem que Q igual a zero, ok? Eu coloquei aqui, paredes adiabáticas, está isolado. Então, o carbono e o ar vão entrar, então você vê que essa aqui entra a 25 Celsius, uma atmosfera, essa entra a uma atmosfera, mas uma temperatura maior, 500, o ar é ar quente, né? 500 Kelvin, ok? Para facilitar a reação. E aí os produtos, como você não tem a possibilidade aqui de evacuar o calor, porque é uma reação exotérmica, então você não tem como trocar calor, ok, com o ambiente, então os produtos vão sair com uma temperatura maior, 1200 Kelvin, ok, mais a pressão atmosférica de uma atmosfera, ok? Então, como você trata esse problema, aqui a gente vai aproveitar para ver também, no caso da entalpia, né?
como é que você tem uma entalpia dos reagentes, e aqui, inclusive, a gente ali não está, o ar não está no estado de referência padrão, ok? Então, eu permito uma revisão dos conceitos, ok? Que vai ser suficiente para... Então, a gente escreve primeiro, o sistema, ok? Então, sistema. Eu realmente insisto sobre isso. O meu sistema vai ser, então, esse volume de controle, ok? Ou seja, é todo o conteúdo do reator, ok? Então, esse aqui é o volume de controle. Ok. Aí depois a gente faz o quê? Continuidade, ou seja, de uma certa maneira, ok? A gente está fazendo. A gente vai ver a conservação da massa, ok? Então, a gente escreve a equação da reação aqui, combustão, então carbono mais uma certa quantidade de ar vai levar à formação dos produtos, que são dióxido de carbono, oxigênio e o nitrogênio, que não vai entrar na reação, mas que é importante colocar, porque ele entra na composição da mistura, né? Então, a gente faz o balanço elemento por elemento. Carbono, tem um carbono, 1 kmol, por exemplo, de carbono na entrada, 1, e na saída tem B, ok? Então, 1 é igual a B, só tem aqui carbono, né? Da mesma maneira, a gente faz para oxigênio. Na entrada tem 2A mol de oxigênio, 2A, e na saída tem 2C mais 2B ou 2. Aqui não vai ter formação de água, não tem hidrogênio, né? Então, você vai ter, como não tem hidrogênio aqui no combustível, então isso vai levar a, ou seja, uma combustão suja, né? Não é combustão, vai sobrar O2, ok? Então, TCO2 que vai sobrar. Então, como aqui tinha 2A, então 2A vai ser igual a 2B mais 2C, ok? E aí o nitrogênio, a gente já pode escrever que 376, ok? A 376,A, porque ele não intervém, ok? Não muda. Então, com isso, a gente escreve tudo em função de A. Qual é o problema aqui? Por que eu escrevo em função de A? Porque eu só tenho aqui duas equações, mas eu tenho 3 coeficientes aqui. Só tenho duas equações, ok? Então, mas eu tenho A, B, C. Então, vou escrever tudo em função de... O B é determinado, ainda bem, ok? Mas aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas, A e C. Então, eu vou escrever o C, ok? Em função do A. Então, eu vou ter aqui uma equação... essa aqui é com o... Como é que se chama? O ar teórico, ok? Só que eu não sei quanto vale A. Então, eu vou ter que determinar esse A aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? A gente vai ver. Mas, por enquanto, a gente faz essa reação essa equação de continuidade e determina isso em função de A. A, ok? Mol de oxigênio. E aqui a gente vai ter A menos 1 mol de oxigênio, porque um mol vai ser usado aqui para a combustão, né, para produzir CO2, e aqui, ok? Aqui em função de A também, ok? Então, eu tenho, de uma certa maneira, uma certa equação que eu vou ter que resolver. Aí, depois da continuidade, eu vou escrever o quê? Vou escrever a equação de taxa de energia, ok? Então, se fizer isso, aí aparecem. Então, tudo que você sabe sobre o sistema, você escreve. Então, no regime permanente, você vai escrever que zero. Então, zero, ok? É isolado, não tem troca de calor, é rígido, não tem trabalho, ok? Então, vai ser aqui é energia, então vai ser entalpia que entra, entalpia dos reagentes, menos entalpia de saída dos produtos, ok? Como esse aqui é igual a zero, HR é igual a HP, ok? Então, você tem uma entalpia de combustão aqui que é zero, né? Porque a entalpia de combustão é HP menos HR, é igual a zero, ok? Aqui, pronto. Então, eu comecei a fazer, mas eu não terminei. Então,
a gente vai fazer isso devagar, ok? Então, HR, então vamos calcular cada um separadamente, ok? Então, você vê que a gente vai ter uma equação aqui com uma incógnita, outra equação com uma incógnita, enfim, a gente vai conseguir, na verdade, vai ser essa equação com uma incógnita, a incógnita vai ser A, e a gente vai resolver A e vai saber qual é a composição, ok? Do quantos mols de ar, quantos mols de oxigênio a gente precisa, ok? Então, eu comecei aqui, mas não terminei, então vamos lá. A entalpia dos reagentes. Quais são os reagentes? Você tem o combustível, que é carbono, ok? E você tem desculpa, aqui, carbono mais o ar mais o nitrogênio, ok? Então, aqui a gente vai ter a entalpia de formação do carbono, ok? E só porque o carbono, ele entra já nas condições, ok? No estado de referência padrão, ok? Então, a gente não tem outro termo aqui. Agora, a gente vai colocar para oxigênio. Então, aqui a gente vai ter, eu vou colocar 0 aqui, eu vou colocar ainda com, desculpa, eu vou fazer isso completo, ok? Mais ΔH carbono, ok? Já vou escrever que esse aqui é 0, porque a gente está 25 graus Celsius e uma atmosfera. Então, esse termo aqui não tem variação, ok? Já é o estado padrão. Mas, então, a gente vai ter A, que é a composição molar, né? Aí vezes isso aqui. A entalpia de formação do oxigênio, ok? Mais ΔH do oxigênio, ok? Mas, aí aqui, na verdade, eu posso reescrever. 376A, esse aqui vai ser o nitrogênio. H, a entalpia de formação do nitrogênio, mais o ΔH do nitrogênio, ok? Esse aqui é dos reagentes, só tem isso, né? Carbono, ok. Então, a gente vai nas tabelas. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar, vou parar aqui, compartilhar e vou compartilhar toda a minha tela, porque eu queria ver essa tabela, ok? Pronto. Então, a gente está aqui, mas eu quero compartilhar. Ok, o que a gente está precisando aqui? Então, eu vou escrever HR é igual. Quanto é a entalpia de formação do carbono? Carbono é estável, né? Deixa eu ver aqui. Ok, essa tabela aqui, ela dá... não, é a 10, na verdade. Ao 9... A 10 é o quê? Entalpia de formação, ok? Entropia absoluta de várias substâncias, ok? Então, essa aqui é no estado de referência padrão, ok? Então, você tem, por exemplo, carbono, grafita, ok? Estado sólido, ok? Então, é 0, né? O que que eu escrevi? Ah, é 0, pronto. Okay. Então, vai ser 0, ok? É estável, então é 0. Mais 0, ok? Mais... qual a entalpia de formação do... Ok, esse aqui a gente sabe que é 0, ok? 0 mais... essa variação aqui, então, você vê aqui que é... Deixa eu escrever aqui em vermelho para lembrar. A pressão, se eu me lembro bem, é uma atmosfera, mas o... Bom, para a entalpia, não importa. A temperatura é 500 K, não é 25 graus, ok? 500 Kelvin, ok? Então, a gente vai na tabela. Não é aqui não, porque aí é só para verificar aqui que oxigênio.
oxigênio. Não está aqui porque, obviamente, a formação do oxigênio é zero, ok? Deixa eu ver aqui. Oxigênio, oxidômetro, dióxido de carbono, água, nitrogênio, oxigênio. Pronto, aqui. Tabela A9, você tem oxigênio diatômico, então a entalpia de formação é zero, ok? Porque ele é um composto estável, ok? E aí a gente tem aqui a variação, ok? H menos HF, que é aquele delta H. E aí para 500 Kelvin, ok? A gente vê que é 6.000, ok? 6.086 kJ por quilomol, ok? Já esqueci. 60, 86, ok? Quilojoule por quilomol. Ok? Pronto. Mais 3,76A. Então, aqui, do nitrogênio também é zero, né? É um composto estável. E aqui a gente vai querer, então, a mesma coisa para nitrogênio. E aí é a tabela ao lado, ok? Então, você confirma, né, que a entropia de formação do nitrogênio molecular, ok, é zero. E aí você vai procurar aqui o ΔH para ter esse nitrogênio a temperatura de 500 Kelvin. E é 59,11 kJ, ok? H menos HF. Vou escrever aqui. 0 mais kJ por quilomol, ok? Aí você depois calcula a mesma coisa, não sei se vou fazer isso. Meu page after, ok? Dá para entender? Então vamos calcular, é rápido. Então qual é a entropia, ok? Dos reagentes. Então vai ser então vai ser uma função de A, né? Então vai ser A vezes, ok? Então a gente tem 60, 86, ok? Mais 3,76 vezes 5.911. Então dá 28.312. Ok? Vou escrever com tudo, mas... Ok? E essa aqui é quilo por quilomol, ok? Depois, se a gente calcula HP, aí é um pouquinho chato. Ah, bom, HP é mais simples. Não tem CO2, tem O2 e tem N2. Então, HP vai ser igual. Então, a gente tem no CO2, então vai ser H, formação do CO2, ok? Mais ΔH CO2, mais H de formação. Aí tem que colocar os coeficientes, né? A gente tem o que? CO2 é 1 mol, aqui é A menos 1 do O2. É, A menos 1. H de formação do O2, que é 0, mais ΔH de O2. Ok, então já vou colocar que esse aqui é 0. E aqui, mais aí é o nitrogênio, né? Então, o nitrogênio é 3,66. Na verdade, isso é... Ah, não, porque é outra temperatura, né? Então, tem que escrever esse aqui.
376, a temperatura não, entrou a 500 e saiu a 1250. Então, a variação aqui vai ser diferente para o nitrogênio, ok? 376A, aqui é o nitrogênio. Então, formação, nitrogênio, que é 0, ok? Mais ΔH, ok? Do nitrogênio, ok? E por que essa aqui é 1200 Kelvin? 1200 Kelvin. Por enquanto, bom, e a pressão de toda maneira é uma atmosfera. 1200 Kelvin, ok? Então a gente vai lá, é igual CO2, entropia de formação do CO2. A gente vai na tabela A10. Dióxido de carbono, ok? Gás, ok? Menos 300. Ok, vou colocar aqui. Mais. Aí depois eu tenho que procurar nessa tabela, então eu vou escrever tabela A. Na verdade, está na tabela A9 também, né? Porque ele lembra aqui, tabela A9. É CO2, né? Óxido, dióxido, hidrogênio, dióxido de carbono, ok? Então, ele lembra aqui qual é a entropia de formação. Então, pode pegar aqui. E na temperatura de 1200 Kelvin, a gente tem que o ΔH é isso, né? Ok? Esse aqui é kJ por quilomol, ok? Mais A-1, ok? Vezes aqui do oxigênio. Então, só vou colocar os números, ok? É um pouquinho. Oxigênio, como eu falei. Oxigênio 1200 Kelvin. É isso. Quilomol mais 376A vezes, e aí falta aqui para o nitrogênio. Nitrogênio diatômico a 1200, 28. Ok. Quilojoule por quilomol. Ok, então vai ser igual a... Na verdade, você vê aqui que vai ser por quilomol. Quilomol de quê? Porque no final você vai ter um resultado para os produtos. Então, vai ser por quilomol de combustível, porque esse A menos 1 já é a razão entre o número de mol do oxigênio, ok? Ok? Então, é por quilomol de combustível, ok? Porque você vê aqui, você tem 1 mol de combustível, ok? Então, você vai ter A menos 1. Então, você vai ter 1 mol de CO2, então 1 mol de CO2 por mol de C. Aqui, para cada mol de combustível, você vai ter A menos 1, ok? Então, na verdade, assim, por quilomol aqui vai se tornar um por quilomol de combustível, ok? Aí você calcula, eu não sei quanto é, e vamos lá, ok? Na verdade, esse aqui vai permitir de determinar o A. Então, vamos rapidamente fazer aqui, ok? 393, 522, menos, mais 473, igual. Então, isso aqui é uma constante, esse aqui vai depender do dia também. Então, vai ser menos 349.049
ok? Mas aí o A vai ser... Ah, não, ainda tem, desculpa. Ainda tem, porque ainda tem esse termo aqui, menos 1, né? Que vai ser constante, então. Eu vou colocar já menos 29.761. Ok, então na verdade não é 349, é 378,810, ok? Isso comporta esse termo aqui, ok? E esse termo aqui, né? Constante, ok? E os outros vão depender de A, ok? Então aqui eu vou escrever mais A vezes quanto? Isso mais 376, isso, ok? Então, vamos lá. 29.761, ok? Mais 3,76 vezes 28,109 igual 135.451, basicamente, né? Então, esse aqui é H dos produtos, ok? Então, a gente tem que HP é igual a HR. Então, isso é equivalente a... E aí, obviamente, já que eu coloquei as unidades aqui, é por quilomol. Então, tem que ficar claro aqui que é quilomol, porque quando aqui é por quilomol, ok? A gente está escrevendo aqui é para oxigênio, aqui é para o nitrogênio, tá certo? Mas quando a gente escreve aqui já com o A, então aqui na soma, aqui dos produtos, é por quilomol de quê? Quilomol de produto é por quilomol de... Tudo é normalizado, ok? Ao número de mol de combustível. Então, é por quilomol de combustível, ok? Porque tem esses coeficientes. Lembrando, mas é importante. HP, então, a gente vai ter A vezes 185.451 menos 130, não, 378.810 é igual, esse aqui é HP, e HR a gente encontrou que é 28.312, vou escrever assim, 28.312, não botar vírgula, ok? Então, a gente tem uma equação com A, então a gente resolve A igual. Então, vamos calcular o A. A igual, vou escrever aqui, A igual, então vai ser isso aqui, ok? 378.810 dividido por 135.451 menos 28.312 vai ser igual a isso. 3,54. Ok? Aí, esse é um resultado, ok, que eu acho que é a primeira vez que a gente deduz isso aqui. Então, a partir da lei de continuidade, a gente escreveu uma equação, ok, que tem, ou seja, a gente escreveu a equação de combustão nas proporções estequiométricas, ok, só que ela depende de um fator A. A gente calcula esse coeficiente A aqui, então é mol, né? Porque é o número de mol de oxigênio, tá certo? E a gente então conhece o A. E agora, lembram qual é a pergunta? A pergunta é a porcentagem de ar em excesso. Então, de uma certa maneira, a gente pode responder a essa aqui, tá certo?
Então, a porcentagem de ar em excesso. Ah, sim. Vai ser... A gente tem ar demais aqui porque vai... porque se A fosse 1, ok? Então, a gente teria tudo aqui, né? Ou seja, ok. Nas condições de ar teórico, ok? Essa aqui vai ser igual a zero, ok? Vou escrever aqui ar teórico. A igual a 1, ok? Você tem 1 mol de O2, e aí você não vai ter formação, ok? Não vai ter essa aqui a mais. Vai ter produção de O2, ok? Porque tem ar em excesso, então tem uma parte do oxigênio que não vai participar da combustão, ok? Só tem 1 mol de oxigênio que vai participar, ok? Então, o ar teórico, A igual a 1, tá certo? Então, o ar em excesso, ok, vou relembrar aqui, ar teórico, A igual a 1. Então, a gente tem 254% de ar, de excesso de ar, né? Ok? Porque a gente deveria, então tem 2,54 a mais, então a gente tem 254% de excesso de ar, ok? Então essa aqui é a primeira pergunta. B, a gente quer saber aqui a taxa de produção de entropia em kJ por Kelvin por quilomol de carbono, ok? Então, a gente escreve aqui a equação de balanço de entropia, ok? No regime permanente. Então, a gente tem que ds sobre dt. ds sobre dt é igual a zero, ok? Então, é igual ao que? Você faz a soma das entropias. Então, entropia aqui. Não tem calor, né? Eu já tirei o calor, não tem troca de calor. Ok? Então, termo de calor, que ponto é igual a zero, ok? Então, entropia dos reagentes, carbono, oxigênio, nitrogênio, ok? Menos a entropia dos produtos, ok? Então, eu não vou refazer isso aqui só para o primeiro, por exemplo, porque aqui a gente está tratando da entropia, então vamos usar a tabela, pelo menos para esse de oxigênio. Então, a gente escreve SC, eu não sei por que eu não coloquei ainda SC, mas do carbono a temperatura, ok. SO2, ok? Então, vou escrever para S. Vai ser SO2 absoluto, ok? Ou seja, ok? A 500 Kelvin, que é tabelado. Então, O2, ok? A 500 Kelvin, a gente pega na tabela aqui, O2 está aqui ainda. Então, a gente está aqui em 500 Kelvin, ok? E a gente vai ter essa entropia absoluta na temperatura de 500 Kelvin, ok? Então, você vê que a 0 Kelvin, aqui, ok? Qual é a entropia do oxigênio molecular? É zero, ok? Então, forma um cristal perfeito, ok? E então, a gente diz que o zero absoluto, a temperatura zero, ok? Kelvin. Então, a entropia desse gás aqui, não é mais um gás a essa temperatura, O2, é zero, ok? 0 kJ por kmol Kelvin. Mas a gente está aqui a 500 Kelvin, então a entropia absoluta, então realmente é absoluta, porque é calculada a partir de um estado de referência que é bem definido, ok? Então é 220, eu vou fazer de novo com... 220.600, não, vírgula, desculpe, não é.
Aqui é em português, então a vírgula é vírgula mesmo. Okay? Cuidado com isso. Okay? É igual. Ok. Então, esse aqui é tabela. Ok. Menos R, ok? Então a gente bota aqui 8,31 kJ por kilomol Kelvin, ok? Log de... Aí a gente tem que calcular Y2, ok? Então vamos calcular Y2. Então, na verdade, vai ser log de Y2, porque aqui a gente tem P e aqui a própria... Ok? Os dois saem, ok? Essa aqui é a pressão de... A pressão é a mesma, né? Então, essa é a pressão do estado de referência padrão. Então, só vai ser log dessa fração molecular, dessa fração molar, ok? Então, vamos calcular... Então, vou tirar esse SN2 aqui. Vamos calcular o Y2, YO2. Vai ser o quê? A definição da fração molar é que o número de mol de O2, ok? E a gente está aqui nos reagentes, ok? Ele entra como gás. O problema é saber esse carbono, como que ele entra, né? Esse carbono é sólido, né? Carbono, assim, a 25 graus e tudo, não é um gás, é um sólido. Então, a gente tem aqui, provavelmente, YO2. Ah, não, mas tem o ar, né? Então, vai ser igual a número de mol de oxigênio, ok? Sobre número de oxigênio, ok? Mais 3,76A, ok? E aí a gente conhece, né? Então, a gente calcula, ok? Ok? Porque tem um nitrogênio, né? Então, a fase gasosa provavelmente é só essa aqui, né? A mol de oxigênio, 3,76 mol de nitrogênio, então a gente só tem essa. E aí calcula, tudo depende de A, então é igual a 1 sobre... Aí deve ser 21%, né? Ah, 21%. Ok. Deve ser 21, que é a proporção do oxigênio no ar, ok? Não seria 4 não, professora? 4,76? Por quê? Sim. Claro. É. Ah, eu estava achando estranho também. Ok, não tem razão, é 4,76, ok? Então, eu posso verificar, mas deve ser 0,21, né? Que é assim que a gente escreveu esse 3,76. Então, só tem ar, então 21% desse ar é oxigênio, ok? Ok, 0,21. Aí, então a gente escreve aqui igual, deixa eu ver, tirar aqui, para poder continuar. Aqui, ok? Então, vai ser igual 220,693. Ah, aqui eu não terminei aqui, né? Log de 0,21, ok? Vai ser, então,
Eu já posso escrever o resultado. Só tem números aqui. Só fazer esse daqui, né? 220.693. Ponto 21. Ok? Ok, então eu fiz para o oxigênio, então pode fazer para os outros, ok? Como eu não tenho isso já pronto, então é bom. Vou colocar aqui, tá bom? Aí a gente calcula também para todos, ok? Então você calcula qual é o. Você calcula para S, calcula para. O A é conhecido, eu continuei escrevendo com o A, mas na verdade é 2,50, é 3,54, não é isso? Então você escreve para S também. Aí você. Ok? Ou seja, cada termo desse você vai ter que escrever dessa maneira, ok? Então, pode levar um pouquinho. Esse aqui é sólido, e aí você vai ter aqui na fase gasosa, ok? E aí, com isso, você calcula o que é que você calcula no final. É isso, então vai sobrar aqui delta. Aí você faz tudo, e aí você tem que delta S, ok? Por mol de combustível, que aqui é carbono, é igual a menos isso, tá certo? E aí calcula. Eu não sei a resposta, mas terminar, ok? Então esse é um bom exercício. Certo? Então é isso. É uma reação de combustão, onde a gente fez a aplicação da primeira e da segunda lei, ok? Da termodinâmica. Ok, então para as reações, se a gente parar aqui, e na próxima semana eu vou fazer a parte de equilíbrio químico, ok? E isso realmente vai ser exercício, então introduzir as noções, exercício, ok? Para agilizar. Nessa parte de reações térmicas, então a gente vai ver quais são as condições para o equilíbrio, para essa parte de equilíbrio, ok? Porque tudo que a gente fez aqui, ok, é uma reação e a gente diz que tem. Você coloca os reagentes e você vai ter os produtos, ok? Mas é uma reação química, na verdade. Você tem os produtos que podem se reagrupar para voltar a formar reagentes, então você tem um equilíbrio, ok? Então você não vai ter 100% de produtos e a gente vai aprender, então, pelo menos na teoria, ok, a calcular isso aqui, porque envolve um pouquinho de cálculo que eu não quero entrar muito nesses detalhes, ok? Então, eu vou parar aqui, eu vou parar também.